Bom, boa noite a todos, os que estão presentes aqui, os nossos assistentes no YouTube, sejam bem-vindos a mais uma aula de hoje. Vamos continuar com o nosso estudo do livro Céu e Inferno. Já acabamos a primeira parte, agora vamos entrar na segunda parte. E essa segunda parte é muito interessante, é uma parte que, né, são relatos que a gente vai gostar muito de ouvir, porque é de interesse de todos, com certeza, né? Todos têm uma curiosidade sobre isso, então a gente vai gostar do andamento dessa segunda parte deste livro. Então, sejam bem-vindos. E eu vou ter a honra de fazer de passar o capítulo 1, que é o passamento. Na verdade, esse termo, o passamento, é quando a gente passa, né, desta dimensão para outra, ou seja, quando a gente desencarna, quando a gente vai para o outro lado. Então, é uma aula que eu achei muito interessante. Espero que vocês gostem. Eu espero ter traduzido tudo que ele falou fielmente, porque é bem legal, né? Então, vamos começar. Eu acho que não tem quem não queira saber o que acontece quando a gente desencarna, né? Quando a gente morre, no sentido mais tosco da palavra. Todos nós temos uma curiosidade bem grande, porque é uma coisa desconhecida para nós, a gente não tem a menor ideia. Os espíritas têm uma vaga ideia, né? Mas também nós temos que aprofundar esse conhecimento, porque pelos relatos que a gente vê nos livros, até quem estuda é pego de surpresa por essa passagem. Então, vamos ver como é que se processa, né, essa transição para a vida futura. Eu vou ler os trechos porque eu procurei sintetizar da melhor forma possível para que seja bem entendido. A certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento da transição. Sofremos ou não nessa passagem? Por isso se inquietam, e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição. Podemos dispensar-nos de uma viagem neste mundo, menos essa. Ricos e pobres devem todos fazê-la. E, por dolorosa que seja a franquia, nem posição, nem fortuna poderiam suavizá-la. Vendo-se a calma de alguns moribundos e as convulsões terríveis, acho que faltou uma palavrinha aqui, e as convulsões terríveis de outros. Então, ninguém tem certeza de nada, a gente está aqui esperando, esse é um momento que a gente sabe que vai acontecer. A gente, como viu nos capítulos passados, quem está mais preparado espiritualmente sofre menos, porque entende mais, né? Mas, de qualquer forma, é uma hora como um parto, quando a gente vem de lá para cá. É uma hora de passagem, de transição. Então, a gente tem um certo receio do que pode acontecer conosco, mesmo porque a gente não sabe o nosso nível espiritual.
a gente pode ter uma ideia que a gente, né, já estudou algumas coisas, que a gente tem algum traquejo nesse, né, no mundo espírita, vamos dizer assim, mas a gente não tem ideia do nosso complexo espiritual, em que nível que ele está. Né? A gente não sabe as nossas vidas anteriores, o que a gente, né, teria que ter feito aqui e não fez, as nossas dores mais profundas a gente às vezes ignora, e elas com certeza vão aparecer quando a gente passar para o lado de lá. Né? Então, aí ele continua aqui o que eu estava continuando lá. Ele dá algumas explicações. Vendo-se a calma de alguns moribundos e as convulsões terríveis de outros, pode-se previamente julgar que as sensações experimentadas nem sempre são as mesmas. Quem poderá, no entanto, esclarecer-nos a tal respeito? As religiões e a ciência não têm muitos dados para nos dar as corretas explicações do que nos acontece nessa transição. Esta é a razão para estudarmos o Espiritismo, que nos traz as respostas. A codificação que fez Allan Kardec, como ele estava em contato com o mundo espiritual, ele perguntou e obteve as respostas dos que já estavam lá. Então, ele pôde transcrever algumas coisas e ter algumas pistas do que os que estavam lá já poderiam nos dizer. Nem todos podem dizer tudo, então, o que foi permitido, ele escreveu nos livros que a gente está estudando. E com certeza, as religiões, mesmo o espiritismo, né, e muito menos a ciência, a ciência não tem dados concretos para nos fornecer sobre o que acontece. Então, está se começando a estudar, né, alguma coisa no sentido de, né, da liberação do perispírito, tem algumas, né, alguns estudos nesse sentido, mas são muito poucos ainda, ou pouco divulgados para nós. E as religiões, né, as antigas manipularam esses conhecimentos, se é que tinham, e não favorecem, né? Pelo contrário, até nos mete medo dessa hora. Né? Muitas religiões infundem um medo desnecessário até dessa hora. Então, a gente acha que Kardec veio como uma explicação mais lógica, por isso que a gente está tentando entender o que acontece. Esses capítulos adiante dessa segunda parte são sobre exemplos de diversos passamentos de diversas pessoas. Então, é interessante porque aí a gente vai poder ter uma noção de que um é diferente do outro, como a gente falou ali. Uns estão calmos, outros estão, né? Outros ficam desesperados. Por que isso acontece? E a gente, pelos perfis das pessoas e como elas reagem frente à morte, a gente vai conseguir entender um pouco melhor como é feita essa transição, né? Deixa eu baixar aqui. O conhecimento do laço fluídico que une a alma ao corpo é a chave desse e de muitos outros fenômenos. A insensibilidade da matéria inerte é um fato. E só a alma experimenta sensações de dor e de prazer. Durante a vida, toda a desagregação material repercute na alma.
que por este motivo recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma e não o corpo quem sofre, pois este não é mais que instrumento da dor. Aquela, que seria a alma, é o paciente. Durante a vida, o fluido perispíritico penetra o corpo em todas as suas partes e serve de veículo às sensações físicas da alma. Do mesmo modo como esta, por seu intermédio, atua sobre o corpo e dirige-lhe os movimentos. Na morte, o fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. A sensação dolorosa da alma, por ocasião da morte, está na razão direta da soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito, e, por conseguinte, também da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Não é preciso, portanto, dizer que, conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. Isso eu acho muito importante a gente parar aqui um pouquinho, porque ele explica muito bem o que acontece. Ele diz que quando a gente nasce, o perispírito nosso, ele se liga a átomo, célula a célula do nosso corpo físico. Então, é uma ligação intensa. Ele estando ligado em todos os pontos, do nosso corpo físico. E se ele está ligado, né, 100% com todos os pontos do nosso corpo físico, nós somos uma união forte, é um laço forte, que é esse laço fluídico. Quando do desencarne, ele é preciso ser separado um por um, né? Então, o corpo não sente nada, porque é uma matéria, né? É uma matéria inerte, ele não sente nada. Quem sente é a alma. A alma a gente, né, define no espiritismo como o espírito encarnado. Então, essa desagregação, ela tem que ser... a pessoa só morre, desencarna definitivamente quando o último laço é rompido, quando a última ligação é rompida. E ela está diretamente, como diz aqui, a sensação dolorosa da alma, por ocasião da morte, se a gente sofre mais ou menos, está na razão direta da soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito. Então, quanto mais a gente é ligado à matéria, mais esses pontos são fortes e mais difícil é o rompimento e mais dolorosa é a sensação da alma, né? Então, eu achei muito importante esse ponto, porque a gente entende exatamente o que ele está querendo dizer. Eu estou lendo um livro, de novo, né? É um livro difícil, mas quem quiser se aprofundar sobre esse desligamento, é o Evolução em Dois Mundos, psicografado pelo Chico e pelo Valdo Vieira, né? Eles psicografaram em conjunto, um em cada cidade, olha que interessante, né? Através do Espírito Emmanuel, ele explica com detalhes, porque ele é um médico, né? André Luiz e Emmanuel, acho que é André Luiz, né? Não é Emmanuel, é André Luiz.
ele é um médico, ele explica de forma médica esse desligamento. É muito legal. É difícil, mas é legal. Então, a gente vai poder ver agora quatro situações de desencarne, para a gente poder ter mais ou menos uma ideia. Essas são situações gerais, claro que tem muitas né, situações, a gama é muito grande, né? Mas a gente vai ver essas quatro principais situações. Se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria. Eu até pus aqui, exemplo, pessoas muito espiritualizadas, aquelas que já sabem o que vai acontecer, já sabem, tem fé de para onde vão, sempre te fizeram, evoluíram moralmente bastante. Nessas horas, a hora que ela parte daqui para lá, ela, né, nada sente, né? A alma nada sente, o corpo pode até sentir, mas a alma nada sente porque ela já está num estágio elevado, ela já está lá praticamente, né? Vamos dizer assim. Então ela tipo como já, né? Já abandonou né? O corpo e já foi, né? Outra situação. Se nesse momento a coesão dos dois elementos, né, estiver no auge da sua força, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Eu pus aqui o exemplo do suicídio, porque no suicídio ele está em completa coesão. Está tudo ligado, não tem uma predisposição já kármica para já ir né, desvinculando. Então, imagina a situação, né? A vida orgânica cessa com todo o perispírito ligado no material. Né? Imagina o sofrimento, porque como está tudo ligado, a alma sofre todo aquele impacto de ainda estar grudado no corpo material, né? Outra situação. Se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. Então, eu pus aqui as doenças longas, porque quando a pessoa enfrenta aquelas doenças longas, ou, né, muitas vezes penosas, que a pessoa fica na cama anos, mas tem um motivo, né? A doença ela já vai preparando, já vai desconectando aqueles laços, porque o corpo já vai entrando em decadência pela doença, então está chegando a hora, né? Então aquilo se faz muito longamente e suavemente para a alma. O corpo pode até sofrer, mas na hora do desencarne já está quase tudo desligado. E outra situação. Se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo, até que o laço inteiramente se desfaça. Eu pus aqui o exemplo de pessoa muito materialista ou muito apegada. Então, a pessoa ela não se conforma de morrer, de desencarnar. Ela quer ficar aqui, ela acha que o corpo dela é só aquilo, é só a matéria, não tem outra coisa, ela não tem fé em nenhuma vida futura, ela nem acredita. Então, para ela, aquilo é um horror. Então, quando ela
né, quando cessa a vida orgânica, ela não quer deixar, ela não entende, né? O apego ao corpo é muito grande. Então, existem nesses casos, que, como é a alma que comanda isso, que sente, que faz. A alma entende que o corpo é o único veículo dela, e ainda existem muitos pontos de contato entre o perispírito e o corpo físico. Então, ele fica ali grudado, como se fosse, né? Grudado é o sentido mesmo da palavra. E então, ele sofre, né? Ele sente tudo que a célula física está sentindo, a decomposição, né? E faz muito sentido, isso é uma coisa muito, né, muito lógica, faz muito sentido. Eu não sei se eu vou falar mais para frente, mas eu vou dar aqui um exemplo também de, por exemplo, uma pessoa muito espiritualizada, que tem que morrer karmicamente num acidente, né? Para resgatar alguma coisa. Então, essa pessoa, quando esse acidente ocorre, a alma dela já entendeu o que está acontecendo e ela já se desliga do corpo. Então, mesmo que seja um acidente violento, ele não vai sofrer muito, porque ele já entendeu que está, né? Na hora da morte, a gente vê os filminhos da nossa vida, né? Então, ele já entendeu o que está acontecendo com ele, o que ele mesmo programou para aquela vida, já se desliga. Se ele é uma pessoa espiritualizada, vai ter com certeza os amigos espirituais amparando do outro lado, né? Dando conforto, dando assistência. Então, ele não sente tanto, não vai sentir, ou não vai sentir quase nada do que está acontecendo com o corpo. Observações. Eu ia falar mesmo, eu não lembrava se eu tinha posto essa observação, né? Nos casos de acidentes violentos que levam à morte, dependendo da espiritualidade da pessoa, a alma sente pouco, como eu já expliquei. No caso de acidente por karma, mas a pessoa já está em nível espiritual alto, ou seja, entende o porquê e não se revolta. Né? Então, a passagem, apesar de violenta para o corpo físico, é tranquila para a alma. E o contrário também é verdadeiro. Quando a pessoa, em caso de acidente, é muito material e não quer se desprender, acha que não era hora de morrer, ou nem sabe que morreu, né? Fica ali grudado no corpo, sofrendo, né? Às vezes, se o acidente foi muito violento, com certeza gera muita dor, e a alma sente toda a dor do que aconteceu com ela ali no nível físico. E também é importante a gente falar sobre a perturbação nessa hora de transição. Então, temos também um fenômeno peculiar, que é o da perturbação do espírito no instante do passamento. É uma espécie de torpor que deixa o espírito mais ou menos anestesiado ou confuso, logo após a transição. Faz sentido, né, gente? A gente está mudando de uma realidade para outra, como quando a gente nasce, né? É que a gente nasce assim, é um pouco diferente, mas de qualquer forma, quando se a gente for ver a literatura espírita, a gente está se preparando para nascer, que o perispírito vai se reduzindo até se vincular com o embrião. Essa redução também deixa o espírito confuso, porque ele vai para um esquecimento, ele vai perdendo, ele vai ficando anestesiado. Então, o processo é mais ou menos o mesmo, né? A perturbação e a anestesia, porque ele precisa ir para o corpo
se conectar com o corpo físico, e aí na hora da morte ele precisa se desconectar e ir para outra realidade. Então, como são diferenças de dimensão, faz sentido, né? O espírito ficar confuso, né? Durante essa transição, porque é uma transição, né, interdimensional, né? Bem diverso é, contudo, esse despertar. Calmo para uns, né? O despertar do outro lado, né? Calmo para uns, acorda-lhes sensações deliciosas. Tétrico, aterrador e ansioso para outros, é qual horrendo pesadelo. O último alento quase nunca é doloroso, uma vez que ordinariamente ocorre em momento de inconsciência. Mas a alma sofre antes dele a desagregação da matéria, nos estertores da agonia, e depois as angústias da perturbação. Demos-nos pressa em afirmar que esse estado não é geral, porquanto a intensidade e duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre corpo e espírito. Assim, quanto maior for essa afinidade, tanto mais penosos e prolongados serão os esforços do espírito para desprender-se. Há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo, como que naturalmente. É como se um fruto maduro se desprendesse do seu caule. E é o caso das mortes calmas, de pacífico despertar. A causa principal de maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. Então, ele torna a dizer aqui que o apego ao corpo é a causa de maior sofrimento na hora do passamento, na hora do desencarne. Eu tornei a frisar aqui que a intensidade e a duração do sofrimento está na razão direta da afinidade entre o corpo e o perispírito. Não, engraçado que assim, não é que a gente tenha que desprezar o corpo nosso, é o nosso veículo que nós estamos usando aqui, né, nessa dimensão, a gente precisa dele, ele é sagrado para nós aqui, não é que a gente deva desprezá-lo, mas se a gente tiver o desprendimento moral de saber, né, o entendimento moral de saber que a gente vai para um outro lugar, que a gente vai ter um outro tipo de corpo, que esse aqui cumpriu o seu papel enquanto a gente estava aqui, a gente cuidou dele, muito bem cuidado, mas ela é matéria, então ele vai ficar aqui para ser reciclado, vamos dizer assim, né? E a gente tendo essa fé, por isso que a gente gosta de estudar o Espiritismo, porque ele nos proporciona essas explicações de para onde a gente vai, né? De como que a gente vai, o que acontece é muito claro. Então, se a gente tiver essa consciência que esse corpo aqui cumpriu o seu papel, foi bem cuidado, bem tratado, bem alimentado, dormimos o que a gente tinha que dormir, não fizemos nenhuma violência com ele, não o agredimos. Se a gente tiver consciência com esse nosso corpo, e no momento que a gente tiver que ir, ele cumpriu o seu papel e a gente tem um outro corpo para cuidar em outra dimensão, fica mais fácil, né, a gente se desprender dele, porque a gente sabe que ele cumpriu o papel e agora a gente vai assumir um outro corpo. Para as pessoas que não têm essa crença de que a gente tiver essa crença, né, se a pessoa não tiver essa crença desse outro corpo, ela vai ficar
em desespero, né? Tá tudo bem, gente? Parece que deu uma travadinha aqui. Alguém me fala se está tudo em ordem. Tudo normal, Dorinha. Normal? Beleza. Aqui deu uma mensagem de internet, de internet instável, mas tudo bem. Então, vamos continuar. Ai, estou um pouquinho de água. Ai, a figura do nosso querido Chico, né? Muito lindo. Então, aqui a gente vai citar as principais diferenças. Tratando-se de morte natural, resultante da extinção das forças vitais por velhice ou doença, o desprendimento opera-se gradualmente para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas. O desprendimento quase se completa antes da morte real. Isto é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica, já o espírito penetra a vida espiritual, apenas ligada por elo tão frágil que se rompe com a última pancada do coração. Nesta contingência, o espírito pode ter já recuperado a sua lucidez, de molde a tornar-se testemunha consciente da extinção da vida do corpo, considerando-se feliz por tê-lo deixado. Para esse, a perturbação é quase nula, ou antes, não passa de ligeiro sono calmo, do qual desperta com a indizível impressão de esperança e ventura. Então, é o que eu estava falando, né? Dependendo do nosso adiantamento moral, né, espiritual, a gente vê relatos em alguns livros, né, que a pessoa tá lá no próprio enterro, né, vendo os familiares, e tá ali entendendo o que está acontecendo, porque ele já se preparou para isso. Ele já sabe, ele acredita, então ele assume melhor, né, a sua vida, já assume mais rápido a sua vida do outro lado. Foi o que a gente estava falando aqui agora há pouco, né? Continuando. Eu pus a figura do Chico, porque, gente, imagina o Chico desencarnando. Ele já estava lá, né? Com Emmanuel, conversando numa boa, né? E vendo tudo e já introduzido na sua nova morada. E assim, eu pus o homenzinho com raiva aqui, né? Que são aqueles que são apegados aos baixos instintos, né? Aos sentimentos assim mais violentos, mais materialista. Então, no homem materializado e sensual, que mais viveu do corpo que do espírito, e para o qual a vida espiritual nada significa, nem sequer lhe toca o pensamento, nem sequer lhe toca o pensamento. Tudo contribui para estreitar os laços materiais. E quando a morte se aproxima, o desprendimento, conquanto se opere gradualmente também, né? Ele pode também ter uma doença longa, ele pode também estar velho, demanda contínuos esforços. As convulsões da agonia são indícios da luta do espírito, que às vezes procura romper os elos resistentes e outra se agarra ao corpo do qual uma força irresistível o arrebata com violência molécula por molécula. Então, o cara que é agarrado ao corpo dele vai sofrer pra caramba, porque ele tá ali agarradinho molécula por molécula. Nem tem ideia de vida espiritual, nem acredita, né? nem passa pela cabeça dele que tenha. É tudo baboseira, né? Então, ele acredita naquilo e ele não quer deixar, às vezes, os bens, não quer deixar a família, não quer deixar
o que ele construiu, e se apega, não quer deixar o dinheiro, se às vezes é uma pessoa rica, então ele vai querer ficar grudado ali, viver para sempre, né? Aqui ele explica um pouco sobre o que a gente já tinha falado um pouquinho, sobre as mortes violentas. Na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Nenhuma desagregação parcial pôde iniciar previamente a separação do perispírito. A vida orgânica, em plena exuberância de força, é subitamente aniquilada. Nessas condições, o desprendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. O espírito, colhido de improviso, fica como que aturdido e sente e pensa e acredita-se vivo, prolongando-se esta ilusão até que compreenda o seu estado. Este estado intermediário entre a vida corporal e a espiritual é dos mais interessantes para ser estudado, porque apresenta o espetáculo singular de um espírito que julga material o seu corpo fluídico, experimentando ao mesmo tempo todas as sensações da vida orgânica. Há, além disso, dentro desse caso, uma série infinita de modalidades que variam segundo os conhecimentos e progressos morais do espírito. Para aqueles cuja alma está purificada, a situação um pouco dura, porque já possuem em si como que um desprendimento antecipado, cujo termo, a morte mais súbita, não faz senão o apressar. Outros há para os quais a situação se prolonga por anos inteiros. Então, a gente tem muita notícia, né, de espíritos que não sabem que morreram. Isso é muito comum nas sessões mediúnicas, eles não sabem exatamente para isso que servem as sessões mediúnicas, para falar para eles da condição deles, para que eles entendam o que aconteceu. É uma das tarefas que a gente tem de esclarecimento, né, da condição desses espíritos. E então você vê, está na razão direta do avanço moral. A morte pode ser violenta por algum motivo kármico, mas para aqueles que já têm, né, o espírito evoluído, então fica difícil, porque você vê que aqui ele explicou realmente. Não deu tempo daquela coesão ficar fraca, né? Ela foi uma morte abrupta, então tá tudo ligado ainda, 100%. Pro mais avançado, moralmente, aquilo gera uma perturbação, mas como ele já a alma, o espírito dele já entende mais, ele entende rápido aquilo, a separação é mais tranquila. E pelo contrário, o outro, ele ainda sente, como ele ainda sente 100% o corpo físico, ele entende que o perispírito dele é o corpo físico mesmo, porque ele está sentindo tudo, ele sente dor, ele sente tudo, né? Então, realmente uma coisa, é um estado muito interessante. E para aqueles que não se esclarecem, que não são esclarecidos, pode durar anos, séculos até nesse estado, né? Vamos lá, ao anjinho. Então, resumindo, o estado do espírito, por ocasião da morte, pode ser assim resumido. Tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza do entendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é qual um sono breve, isento de agonia e cujo despertar é suavíssimo. Para que cada qual trabalhe na sua purificação,
reprima as más tendências e domine as paixões. Então, gente, com certeza é difícil a transição, é difícil porque a gente deixa uma realidade onde a gente construiu tudo, né? Uma parte né? A gente construiu uma vida e de repente você tem que abandoná-la sem levar nada na mala. Então, é difícil, por isso que a gente tem que já ir aqui mesmo, trabalhar. A gente pode desfrutar de tudo que a gente construiu nessa vida né, com, com, com bastante, né, bastante intensidade, bastante amor, mas a gente já tem que ir trabalhando uma evolução moral, a gente tem que ir conhecendo mais o que vai encontrar do outro lado, como vai ser, o que vai acontecer. Se a gente souber, a gente tem uma transição mais calma. E, né, e a gente, lógico, tem imperfeições pra caramba, mas nada impede que a gente vá sabendo quais são as nossas imperfeições e trabalhando nelas. A gente sabe quais são, né, as nossas imperfeições, os nossos sentimentos mais, né, mais fortes. A gente sabe quais são, né? Lá no fundo a gente sabe. Então, a gente pode já ir trabalhando essas más tendências, verificando quais são e mudando, né? E, né, as paixões, né, aquelas as nossas paixões, as paixões que são sensações materiais, já ir tendo um certo domínio sobre elas, para que a gente não seja pego de surpresa quando do nosso desencarne, né? E aqui né, vamos terminando já, e as nossas palavras finais, eu pus assim, né, que eu achei que essa frase foi bem bacana. A vida corporal, tão limitada, amesquinha-se diante da vida espiritual, da verdadeira vida. Que lhe importam os incidentes da jornada se ele compreende a causa e utilidade das vicissitudes humanas quando suportadas com resignação? Então, eu achei essa frase bem interessante, porque o que ele diz aqui? Que a nossa vida corporal é legal? Mas ela é limitada, bem limitada. E a verdadeira vida é a nossa vida espiritual. Então, a gente tem essa vida limitada, é limitada por um cérebro físico que só enxerga o mundo pelos 5 sentidos, que são limitadíssimos, a gente sabe disso. A gente tem o espírito para nos guiar, mas todas as informações passam pelo nosso cérebro físico, então ele fica uma coisa mais, né, mais restrita. Então, que a gente tem que entender que a vida espiritual é a verdadeira vida, e assim, tipo, né, vou citar o Hélio Couto aqui, tipo Buda, né, Buda, se a casa dele pegasse fogo, não estava nem aí, porque, gente, não é a casa que, entende? O cara já está em outra, né, em outra vibe, em outra dimensão. Né, e a gente tem que entender que tudo que acontece na vida da gente são testes para a gente evoluir, para a gente se posicionar. Não precisa, né? A resignação aqui não é assim, nossa, vou sofrer calado. Não é esse o objetivo, é você entender por que você está passando por aquela situação, né? Então, eu achei bacana essa frase para terminar. Eu espero que eu tenha conseguido passar o conteúdo do capítulo, muito interessante. O Kardec, ele adverte diversas vezes, né, sobre aquela, né, a razão do sofrimento, né,
e as variações de porquê e o que acontece quando. Nessa segunda parte vai ter exemplos né, de espíritos que desencarnaram e vieram contar para Kardec como foi. Então, vai ser uma segunda parte bem interessante a gente prestar atenção nisso, porque eu acho que é uma coisa que interessa a gente saber, né? Então, eu termino aqui a aula, espero que todos gostem, né? Divulguem os nossos estudos, porque é importante para o conhecimento. Entrem no nosso canal, divulguem o nosso canal, né? Façam todas aquelas atividades de YouTube, né? Então, boa noite para vocês que nos acompanharam pelo YouTube. Um beijo grande no coração. Boa semana.